Bem-vindos ao segundo episódio do Pet City Talks. Para quem ainda não viu o episódio anterior, o primeiro episódio já saiu, já está disponível YouTube, Spotify, também nas nossas redes sociais, passem por lá para ver. E hoje vamos então seguir para o segundo episódio deste nosso novo projeto. Connosco hoje temos o Otávio, da Behringer. Muito bem-vindo, Otávio. A Behringer representa algumas marcas de antiparasitários, como é o caso da Frontline e da Front Pro. E temos aqui também alguns produtos, vocês já devem estar familiarizados. Hoje vamos falar de desparasitação, de alguns problemas que podem vir da picada da pulga, da carraça, vamos falar de leishmaniose e de muitos outros temas que são certamente interessantes para todos os amantes de animais de estimação, por isso fiquem daí. E Otávio, uma vez mais, muito bem-vindo e obrigada por ter aceito o convite. Muito obrigado pelo convite. Para começarmos e fazermos já uma introdução, se calhar explicávamos aqui aos nossos ouvintes o que é que são efetivamente os parasitas externos, qual é que é aqui o medo, porque é que as pessoas têm tanto medo dos parasitas e se preocupam tanto com a desparasitação. É efetivamente necessário ou não, sendo de uma marca de antiparasitários, certamente que acha que sim, mas explicar-nos aqui um bocadinho a importância destes... Então, os parasitas dividem-se entre externos e internos, de uma forma geral, e os parasitas externos são normalmente o motivo pelo qual leva as pessoas muitas das vezes a irem à procura dos produtos e mesmo a ter consultas, porque as pessoas associam sempre a presença dos parasitas ao problema das infestações de pulgas em casa, que é uma chatice, porque as pessoas começam logo a pensar que vou ter uma infestação de pulgas em casa, aquilo vai ser o fim do mundo, e esse é um grande problema. E depois, para além disso, temos também as carraças. As carraças são importantíssimas porque são elementos transmissores de uma série de doenças muito importantes. Toda a gente já ouviu falar de febre da carraça, por exemplo. A febre da carraça é um termo um bocadinho enganador, porque aquilo parece que é uma coisa que só é transmitida pelas carraças e que só provoca febre e nem uma coisa nem outra. Podemos abordar isso um bocadinho mais à frente. Há mais umas questões relativamente a isso. Depois há uma série de outras questões assim um bocadinho menores. Há a questão dos piolhos. Em tempo já foi mais frequente do que hoje em dia. Não são só as pessoas que têm piolhos, os cães e os gatos também podem ter piolhos, e mais uma série de outras espécies de animais também. E depois, para além disso, há também ainda a questão das sarnas, em termos de parasitas externos, são esses que estão presentes. E a sua importância relaciona-se com o facto de facto, para já são um desconforto muito grande para os animais, não é? Aquilo provoca um prurido, são espoliadores de sangue, eles alimentam-se de sangue, são quase todos hematófagos, portanto estão a roubar recursos ao animal. Depois, para além da questão de que eu já referi há bocadinho da transmissão das doenças, no caso das pulgas muito especificamente, há uma situação muito frequente em medicina veterinária e na dermatologia veterinária, que é a dermatite alérgica à picada da pulga, ou de APP. É muito comum ouvir-se. Exatamente. As pessoas começam a ver os animais a ficar com muito prurido, a manifestarem uma grande comichão constantemente, porque aquilo é o animal, à medida que vai sendo picado pelas pulgas ao longo da vida, o que acontece fundamentalmente é que ele vai ficando cada vez mais sensibilizado a uma série de partículas que estão presentes na saliva da pulga e torna-se alérgico. E torna-se mais vulnerável então à pulga. Exatamente. À medida que vai sendo picado. É como se ele de repente começasse a ficar alérgico às pulgas. E numa situação dessas, o animal é como se fosse as pessoas que são, por exemplo, alérgicas aos amendoins e comem um bocadinho de amendoim que está num molho de uma coisa qualquer e ficam logo completamente desgraçadas da vida. E isto é exatamente a mesma coisa. Eles ficam com uma reação exacerbada, manifestam muito prurido, depois começam a arrancar o pelo e ficam com aquelas lesões muito típicas que muitas das vezes observam na pele dos animais. Isso é um problema complicado que só se resolve mantendo o animal muito bem protegido ao longo do tempo. E estava a falar aqui da questão das pulgas, da infestação de pulgas em casa. Também os parasitas têm um grande impacto na saúde dos donos. Não só dos animais, mas também nos tutores. Sim, especialmente na saúde psiquiátrica, porque as pessoas ficam muito preocupadas quando têm pulgas em casa. O grande problema das pulgas é que as pulgas são um bicho muito engraçado, que vive basicamente por duas coisas, que é comer e reproduzir-se. Uma pulga, quando o animal vai à rua, as pulgas conseguem perceber a aproximação dos animais, elas têm uma espécie de vamos chamar uns sensores com que detectam a presença dos animais ali num raio de uns 5, 7 metros, e quando o animal se aproxima, elas saem de dentro de umas estruturas onde estão, chamadas casulos, são ativadas e saltam para cima do animal. Passado 10 minutos, um quarto de hora, a pulga faz a sua primeira refeição de sangue, com a barriguinha cheia, está toda contente, vai à procura de um parceiro, acasala, e geralmente 24 horas depois de ter feito essa primeira refeição de sangue, começa a pôr ovos.
e uma fêmea vai pôr um ovo de meia em meia hora para o resto da sua vida. Ui, ok. Isto está mais ou menos à volta de 50 pulgas por dia. Pois. Portanto, se a Carolina fosse uma pulga, ao fim de uma semana de 5 dias, tinha posto 250 ovos. E geralmente os cães e os gatos não têm só uma pulga, E por têm isso é às que é vezes... tão rápida a E infestação. aquilo depois é uma desgraça, porque o animal depois vai deixando cair esses ovos que são depositados no pelo e pronto, passa, vai deixando um rastro, ele vai semeando. Ele vem do quintal, vem da rua, vai para o quarto, vai para a sala, vai para o sofá, vai para os tapetes, etc. Pronto, passa, vai semeando esses ovos. Esses ovos ficam depositados nesses locais. Passado algum tempo eclodem e dentro dos ovos saem umas estruturas muito pequeninas, umas larvas muito pequeninas, que são muito difíceis de ver a olho nu, mas elas vão se esconder em todos os locais que encontram, nos tapetes, nos rodapés, por baixo dos móveis, elas fogem da luz e fogem do calor, e nesses locais vão passar por várias fases de desenvolvimento durante cerca de uma semana ou duas, e depois tecem o tal casulo que eu referi há bocadinho. E o problema aqui são os casulos, porque os casulos são revestidos de uma espécie de uma seda. É mais ou menos como a história dos bichos da seda, não é? Que as pessoas às vezes tinham em casa quando eram pequenos, e então esse casulo é revestido de uma cera adesiva, e aquilo, à medida que o tempo vai passando, vão ficar revestidos de pó, cotão, pelo, etc., e ficam com uma espécie de uma casca à volta, como se fosse um coco, que os torna incrivelmente resistentes no ambiente. Okay. São resistentes ao calor, são resistentes ao frio, são resistentes à dessecação. E daí ser tão difícil também exterminar estas pragas. Muito difíceis, e ficam viáveis até mais de um ano. Portanto, o grande problema é este, uma vez instalada uma infestação de pulgas em casa, uma vez introduzido ovos ou pulgas que vão espalhar ovos por aquela casa, depois instala-se este ciclo que se torna muito difícil de quebrar. Combater. E é por isso que as pessoas depois entram em desespero. Além aqui das pulgas e das carraças, acho que a doença mais temida é sem dúvida a leishmaniose. Porque é que esta doença é tão temida? Quais são os pontos negativos que esta doença traz para os animais, para os donos, e porque é para o resto da vida, normalmente é para o resto da vida. É assustador mais por causa disso. Eu tenho uma sensibilidade particular em relação à leishmaniose, porque antes de vir aqui para a indústria farmacêutica, trabalhei em investigação e o meu trabalho era precisamente em leishmaniose, e na altura muito pouco se conhecia, quer dizer, não havia uma percepção da importância da leishmaniose como há hoje, e ainda bem que essa percepção existe. Hoje em dia até já há rações, já há muito mais... Há uma série de soluções específicas exatamente. Dirigidas à questão. A leishmaniose é também um parasita, é um parasita microscópico, é uma coisa muito, muito, muito pequenina, que é inoculada nos cães, nos gatos, nas vacas, nos porcos, nos cavalos, nos humanos também. Isso é interessante porque acho que muita gente não sabia. Pronto. Que... É uma doença que é comum a muitos animais. Pela picada de um inseto muito pequenino, não é um mosquito, é importante ter isto em conta, é uma coisa que se chama flebótomo, é um inseto mais pequenino, quase do tamanho de uma mosquinha da fruta, que ao picar inocula esse parasita fica depositado na pele e depois os glóbulos brancos vão lá e vão comer esse parasita, só que o parasita está adaptado para viver dentro dos glóbulos brancos do animal. Portanto, ele vai se multiplicar dentro das células de defesa do animal, vai destruir essas células de defesa e com isso o animal vai começando a ficar cada vez mais suscetível a uma série de outros problemas e vai provocar uma série de questões dentro do animal que se manifestam muitas das vezes por deposição de complexos de anticorpo antigénio que vão entupir, por exemplo, os rins, e o animal muitas vezes acaba por começar a ter falência renal e muitas vezes acaba por ser o fim dos animais é esse. Durante todo o processo, o que acontece é que o animal vai manifestando uma série de lesões cutâneas, muito tipicamente os cães desenvolvem uma espécie de umas faltas de pelo à volta dos olhos, que parecem ter uns óculos postos, depois perda de peso, emagrecimento, os nódulos linfáticos inchados, uma grande diversidade de sintomas. O que interessa aqui salientar é que a leishmaniose não tem cura. Um cão que apanha leishmaniose tem leishmaniose para o resto da vida. E é por isso que eu acho que é tão assustador também por existem tratamentos, e há um tratamento, que por acaso também é da Boehringer, que permite que nós mantenhamos o animal estável, só que isso requer que o animal faça normalmente 1 a 2 vezes por ano, um ciclo de tratamento que pode demorar 28 a 31, 32 dias, do injetável, em que a pessoa tem de ir todos os dias, durante esse período ao veterinário, levar o tratamento, e há muita gente que não está para isso. O animal é diagnosticado, as pessoas ficam muito aflitas, e depois perguntam aos meus colegas, doutor, o que é que eu posso fazer? O meu piruzas é como se fosse meu filho, e ele agora tem leishmaniose, o que é que nós podemos fazer? Nós lá explicamos, mas depois aquilo tem custos que as pessoas às vezes não estão para fazer isso, e os animais acabam por não ficar tratados. E aqui em relação ao nosso país, existe alguma zona
de mais incidência desta transmissão deste parasita ou não existe assim zonas marcadas como mais suscetíveis a receber Então, este parasita? o tal flebótomo é um peixaroco que tem um comportamento um bocadinho diferente dos mosquitos. Às Eu vezes sempre, fala-se, sempre ouvi dizer que era mais na água, nas poças, isso pronto, é real? o mosquito da leishmaniose, aquilo não é mosquito nenhum. E os mosquitos, de facto, põem os ovinhos dentro da água, nos rios, nas ribeiras, nas poças, nesses locais assim. O flebótomo não. O flebótomo multiplica-se em matéria orgânica. Põe os ovinhos, faz o ninho em montes de folhas mortas, árvores caídas, um montinho da lenha que as pessoas muitas das vezes têm à volta, ou logo encostado ao canil do animal, compostagem, estrumeiras, coisas desse género. E o flebótomo tem um raio de ação relativamente limitado. Ele voa mais ou menos num raio de 10, 12 metros à volta do sítio onde faz o ninho e não sai dali. E normalmente está presente em locais muito arborizados ou com muita vegetação, no meio da mata, tipicamente. Portanto, isto é uma questão a ter em conta. Embora geralmente existam muitos mosquitos junto aos cursos de água, o flebótomo pode lá estar, mas geralmente não está. Ele está normalmente no meio dos bosques, dos arvoredos, coisas desse género. E as pessoas não se dão conta disto e às vezes vão ao final do dia correr com o cão para o meio da mata e é aí que ele apanha a leishmaniose. Ou andam a passear ao fim de semana num bosque, num sítio qualquer, vão fazer uma caminhada por uma floresta e é aí que ele apanha a leishmaniose. Portanto, há que ter isto em conta. O flebótomo depois também só se alimenta ao pôr do sol e ao nascer do sol, mas só se tiverem mais de 14 graus, mas menos do que 28, e só abaixo dos 600 metros de altitude. É um bicho muito esquisitinho. Pois, eu estou a ver. Portanto, se não passearmos os É muito animais a essas específico. horas em sítios com muita floresta, com muita densidade de vegetação, dificilmente, vai ser mais difícil o animal ser picado. Portanto, há que ter isso em conta. Aquilo não é transmitido por um mosquito, é muito importante. É um bicharoco diferente. Chama-se flebótomo, não interessa para nada, mas não é um mosquito, está bem? Ok. E está em sítios de facto diferentes. Os mosquitos também transmitem uma coisa, que é a dirofilariose. Pois era isso que eu agora ia questionar. Além da leishmaniose, há outras doenças que são também sérias e graves que não são às vezes tão faladas, mas Sim, também sim, sim. são de Então, temer. estava-me a perguntar há bocadinho a prevalência da leishmaniose em Portugal. Existem, enfim, os dados epidemiológicos variam um bocadinho ao longo do país e o ano passado, por exemplo, o Instituto Nacional Ricardo Jorge publicou um relatório muito interessante, o relatório Revive, que as pessoas podem ir à procura na net, é muito fácil de encontrar e aquilo é de acesso livre, onde eles relatam casos de leishmaniose humana em Portugal. Há uma zona no interior do país norte, mais ou menos, onde há de facto uma série de casos em humanos muito bem identificados, na zona da Beira Interior, Beira Baixa, E mas nos é uma coisa. humanos é da mesma forma, é para sempre, também não tem cura. Nos humanos tem tratamento, felizmente tem tratamento. A manifestação, o tipo de existem várias leishmanias no mundo, enfim, o tipo que nós temos cá na Península Ibérica e em Portugal é a leishmania infanto, que provoca nos humanos normalmente umas lesões cutâneas, parecem umas feridas muito feias. Parece uma queimadura de cigarro, mas não dói, não faz comichão, não faz nada. Geralmente não evolui para a forma visceral que afeta os órgãos internos, digamos assim. Ao contrário Uh, dos Ao animais. contrário dos animais, e geralmente tem tratamento, a não ser que a pessoa tenha uma imunossupressão. No caso das crianças, elas também são mais suscetíveis a isto. A leishmania chama-se leishmania infantum, porque foi identificada pela primeira vez numa criança que vivia numa casa com um cão e um gato com leishmaniose, inclusivamente, e geralmente tem tratamento. E uma coisa muito importante que é preciso salientar: nós não apanhamos leishmaniose de um cão ou de um gato que tenha leishmania. Posso andar a dar beijinhos na boca do cão à vontade, com leishmaniose, que ele não me vai Não vou. transmitir leishmania. É sempre através da picada do inseto, está bem? Ok. Portanto, no caso dos animais, a prevalência está um bocadinho dispersa pelo país todo, de forma mais ou menos homogénea. Estão identificados muitos casos, mesmo dentro dos centros urbanos de Lisboa, do Porto, Guimarães, de Évora, etc. Portanto, é uma coisa que está mais ou menos presente por todo o lado, de uma forma mais ou menos homogénea e distribuída pelo país. As outras duas doenças que estava aqui a falar, que também são importantes aqui referir, qual é que é o impacto que podem ter na vida tanto dos animais como dos donos, porque como já percebemos, muitas das vezes estes parasitas afetam não só o animal como o tutor. Então, no caso da dirofilariose, que é então transmitida pelos mosquitos, a dirofilária também é uma coisa muito gira, não tem piada nenhuma, mas enfim, para os maluquinhos disto como eu, acham piada. A dirofilária então basicamente é uma lombriga. Okay? Uma lombriga muito pequenina, muito pequenina, que é transmitida pela picada das melgas normais.
dos mosquitos normais. Das melgas normais que As temos melgas em casa? normais. O mosquito normal, aquele chato, a melga chata que entra lá pela casa, aquilo entra, poisa na pessoa, poisa no animal, ao alimentar-se, inocula pela sua, vamos chamar tromba, essa lombriga muito pequenina na pele, ela fica ali na pele durante 2 ou 3 dias, depois vai à procura de um vaso sanguíneo ou de um vaso linfático, também pode ser, entra na circulação e anda dentro do bicho, aí mais ou menos uns 3 meses a fazer piscinas dentro do animal, a passear dentro do sistema circulatório. E durante esse tempo vai crescendo. Quando atinge um determinado tamanho, instala-se então no coração do cão, ok? Mais especificamente na artéria pulmonar, na artéria pulmonar, e fica lá a viver para o resto da vida dela, aquele é o apartamento dela. Ela fica lá a viver. Se eu conviver 5 anos, ela fica lá 5 anos. Se eu conviver 20 anos, ela fica lá 20 anos. E o que é que acontece? Se ao longo da sua vida o cão for sendo picado sucessivamente, hoje é picado, apanha uma. Daqui a 2 semanas é outra vez picado, fica com 2. Daqui a 3 meses é outra vez picado, fica-se com 3. E assim sucessivamente elas vão-se acumulando no coração e a presença destes parasitas, destas lombrigas que ficam dentro da artéria pulmonar, vão causar ali uma inflamação na artéria pulmonar, uma lesão de endoartrite, em que a artéria começa a ficar mais estreita e o animal começa a ter a insuficiência cardíaca, começa a ter intolerância ao esforço, por exemplo. E como é que nós podemos notar isso no animal? Começa mesmo na respiração, a ficar mais... Muitas das vezes o que acontece, portanto, na leishmaniose eles ficam todos estragados por fora, começam a ficar com é mais visível e é mais é uma fácil coisa de mais visível. compreender. Aqui não, eles por fora permanecem perfeitamente iguais. O animal está perfeitamente normal. O que acontece é que ele começa a ter intolerância ao esforço e as pessoas, por exemplo, têm um cão com 4, 5, 6 anos de idade e vão passear o cão e passado 10 minutos de estarem a passear o cão começa a ficar... E as pessoas dizem assim, epá, antigamente o Piruças era um ganda maluco, andava por aí até atrapava pelas paredes acima e tudo. A gente agora vai passeá-lo Fica e ele logo cansado. fica logo cansadinho, coitadinho. Está a ficar velhinho. E não é velhinho. Ele tem esparguetezinho dentro do coraçãozinho. E muitas das vezes o que acontece a estes animais, se não forem devidamente diagnosticados, é que um dia está mais calor, eles andaram a correr feitos malucos de um lado para o outro, fizeram um bocadinho mais de esforço e têm um colapso cardíaco e caem para o lado e morrem. Muitas das vezes é isto que E às acontece. vezes cá nem se sabe a causa Muitas vezes nem se sabe a causa. Ele foi uma coisa que lhe deu. Também já era velhinho, coitadinho, até andava assim um bocadinho mal e tudo. O teste é relativamente simples, tal e qual como na leishmaniose. Há um teste rápido que se pode fazer, parece um teste de Covid. Está bem? Fazemos, pomos uma gotinha, a gente olha para aquilo, que ele faz uns tracinhos, dá positivo ou negativo e trata-se. E neste caso, a dirofilariose tem cura. Nós aqui podemos curar, podemos matar os parasitas. Mas o mais importante é atuar na prevenção, porque estes tratamentos eles envolvem um procedimento clinicamente um bocadinho complexo e caro, está bem? E sobretudo caro. E depois as pessoas devem sempre queixar-se que os veterinários são uma camada de ladrões, só querem é dinheiro. Portanto, apostar na prevenção é muito importante e é por isso que nós batemos muito nessa tecla da importância de fazer a prevenção com os medicamentos que sejam adequados para isso. Pois, exatamente. Agora já falámos aqui um bocadinho das várias, dos vários parasitas que existem, aqueles que são mais assustadores e o porquê. Se calhar agora dedicávamos-nos aqui um bocadinho à prevenção, como o Otávio estava a falar. Nós temos, aqui como já mostramos, temos pipetas, temos sprays, temos um comprimido mastigável que é um desenvolvimento um bocadinho mais recente. Como é que o dono sabe qual é que é aqui a melhor opção para o seu animal? Como é que devemos escolher aqui o antiparasitário propositadamente para o nosso animal? Das diferenças das pipetas, por exemplo, para os comprimidos. As pipetas, no caso dos frontlines, do frontline combo e do frontline triact, eles atuam por contacto. Nós fazemos a deposição do medicamento no cachaço do animal, aqui na zona de atrás do pescoço. Aquilo vai-se agarrar à gordura do pelo, depois vai ser disseminado e vai ficar a revestir o pelo do animal, como se fosse uma espécie de um gel para o cabelo. Vamos fazer assim uma analogia deste género. E o parasita, quando salta para cima do animal, quando vai para cima do animal, a carraça, a pulga, seja lá o que for, vai andar ali a passear por cima do bicho, vai por contacto absorvendo o medicamento e passado algum tempo morre. E isso vai evitar que ele ande a picar continuamente o animal e o vá sensibilizar para ele ter, por exemplo, dermatite alérgica à picada da pulga, ou no caso das carraças, vai matar as carraças antes delas completarem o seu processo de fixação, que é um bocadinho complexo, porque a carraça leva tempo a começar a alimentar-se. Uma carraça que vai para cima do animal não é como um mosquito que poisa e começa logo a alimentar-se, não. Ela pode levar até 24 a 48 horas, depende um bocadinho da espécie, nós temos muita espécie de carraça cá em Portugal, e então nós vamos matá-las antes delas completarem esse processo de fixação. Podem-se espetar no animal, mas não se começam a alimentar e vamos diminuir muito a probabilidade do animal ser infectado com uma febre da carraça. No caso das pulgas, vamos matar as pulgas
antes delas conseguirem pôr ovos, no caso, por exemplo, do Frontline Triact, que é muito rápido a matar as pulgas. A pulga, assim que salta para cima do animal e começa a contactar com o pelo, começa logo a sentir o efeito e morre muito rapidamente. Numa hora uma pulga está morta e nós vamos passear um cão à rua, ele chega à rua, passado 5, 10 minutos apanhou uma pulga, mas anda ali a fazer xixi, levanta a perninha, vai cheirar no rabo do outro, vai buscar um pau, entretanto passou-se meia hora, 35 minutos vem para casa, aos 40 minutos a pulga já está praticamente morta e ela não vai ter tempo de pôr ovos e estar a infestar o ambiente. No caso do Frontline Combo para os gatos, tem uma grande vantagem porque o Frontline Combo, no caso dos gatos, atua nas carraças e é importante nós termos em conta que se temos um gatinho que vai à rua, os gatos gostam muito de caçar. Tudo quanto seja passarinhos e lagartixas e crocodilos e, enfim, tudo o que eles vejam à frente, eles tentam caçar. E esses animais às vezes estão parasitados e eles podem apanhar carraças e o Frontline Combo tem essa ação contra as carraças. O Front Pro é um desenvolvimento um bocadinho mais recente que vem dar resposta à procura que as pessoas têm de soluções orais, porque elas de facto são muito práticas, porque atuam muito rapidamente. É como nós termos, sei lá, uma dor no ombro e vamos à farmácia e pedimos um emplastro ou uma pomada e pomos aquilo e passado 2 ou 3 horas faz efeito, sim senhor, mas se eu tomar um comprimido, passado 10 minutos estou fantástico para dançar o tango, se for preciso, não é? Portanto, são soluções que têm uma ação bastante mais rápida e no caso de um cão que esteja muito parasitado, carregado de pulgas, eu dou-lhe o comprimido e passado meia hora, aquilo é só pulgas mortas no chão e tem essa grande vantagem de fazer, de facto, uma desparasitação muito rápida, muito eficaz, com muita segurança, porque tem uma dose muito baixa do medicamento e pode ser dado, inclusivamente, às fêmeas grávidas e a amamentar. Acho que aqui também tem muito a ver esta procura com o facto da pipeta. Nós ouvimos dizer que não podemos dar banho ao animal durante um certo período de tempo. As crianças, há ali algum contacto. Também gostaria que o Otávio nos esclarecesse aqui um Muito bocadinho bem. Relativamente ao medo, digamos assim, que as pessoas têm em relação às pipetas, porque o animal, naquele período, é certo que vai ficar ali oleoso na zona do cachaço, mas depois disso, qual é que é o período que nós temos aqui de ter mais cuidado, digamos assim, com o animal? Então, uma particularidade muito própria dos medicamentos da linha Frontline é que eles são lipofílicos, eles gostam da gordura. E nós precisamos de ter gordura na pele para que o medicamento se fixe devidamente e depois se vá lá fazer o caminho que ele é suposto fazer. Portanto, se eu dei banho ao cão, eu desengordurei o pelo. Portanto, tenho de aguardar pelo menos 2 dias para pôr a pipeta, porque senão aquilo não se vai conseguir fixar como deve ser. E depois de pôr a pipeta, obviamente, se eu der banho ao cão com um detergente, está a ir o medicamento Estou a embora. tirar o Portanto, efeito. 2 dias antes, 2 dias depois, não devemos dar banho ao animal. Depois desses 2 dias, se ele apanhar chuva, se ele se atirar para dentro de uma piscina, se for ao rio, se for ao mar, não há problema nenhum, porque eles, como gostam da gordura, não se vão dissolver na água. E nós podemos dar até, bem à vontade, 2 banhos por mês, que ele vai se manter lá, porque o medicamento depois fica acumulado nas glândulas sebáceas, e a glândula sebácea, à medida que vai relubrificando a pele e o pelo, com o subo normal, nós também temos ao fim e ao cabo para lubrificar a nossa pele, vai voltar a ter o medicamento. Em termos do contacto com os humanos, não precisamos ter nenhum tipo de preocupação, porque estamos a falar de quantidades muito, muito, muito baixas de substâncias ativas que ainda por cima estão pensadas para atuar especificamente no sistema nervoso dos artrópodes, dos Ou seja, insetos. a nós não nos vai fazer qualquer tipo de efeito. Completamente nada a ver, nada a ver. O fipronil não tem nenhum tipo de ação nos mamíferos, portanto não há problema absolutamente nenhum, para além de estamos a falar de questões muito pequenas. Há uma preocupação que nós devemos ter de, se temos crianças em casa, não os deixar, ou pelo menos evitar, explicar-lhes para eles não fazerem festas no pescoço do animal enquanto aquilo está úmido, porque o que vai acontecer é que a criança fica com o medicamento na mão e ele não vai ser absorvido pelo cão ou pelo gato e vai ficar subdosado. Portanto, o problema não é para a criança, o problema é para o animal. Ainda aqui relativamente à desparasitação, qual é que é a melhor forma que nós temos para ter uma prevenção eficaz e garantirmos que o nosso animal não apanha qualquer tipo de parasita? Quando eles são muito pequeninos, nós podemos começar logo pelo Frontline Spray, porque o spray pode ser administrado a partir dos 2 dias de vida. Ah, ok. Muito pequeninos, ainda nem sequer abrir os olhinhos e já podem fazer spray. Porque acho que às vezes isso também é um medo das pessoas, não saber se podem administrar logo um antiparasitário quando é um cachorro ou um gatinho. No caso de comprimidos e pipetas, de uma forma estamos a falar em animais com pelo menos 2 meses de idade. Porque isto tem a ver mais uma vez com a questão da gordura. É porque os cães e os gatos, quando nascem, não têm gordura nenhuma na pele. Não são como os humanos, que quando nascem parecem assim um bonequinho da Michelin. Quando são muito pequeninos, eles só começam a fazer deposição de gordura
sensivelmente a partir das 6 semanas, então nós devemos dar ali um bocadinho de tempo para haver gordura e medicamento se poder aplicar, a partir dos 2 meses. Mas antes disso podemos fazer o spray com toda a segurança, sem problema nenhum, porque é muito seguro e de facto permite desparasitar logo os animais ali, porque também é muito rápido. Nós ao estarmos a pulverizar um cão ou um gato com o Frontline Spray, nós estamos a pulverizá-lo e as pulgas estão aqui para o chão. Aquilo é quase instantâneo, a limpeza do animal, a desparasitação do animal, portanto tem essa grande facilidade. Temos é apenas de ter o cuidado de besuntar o bicho todo com o Frontline Spray, porque é um tópico que atua por contacto e é como se fosse um protetor solar, só vai atuar onde eu ponho em cima. Portanto, se eu ponho só na cabecinha do cão, as pulgas da cabeça morrem todas, mas as do resto do corpo ficam todas contentes na mesma. Portanto, temos de besuntar todo como deve ser. E depois, há ainda uma terceira opção que nós podemos fazer quando não fizemos prevenção. Não fizemos prevenção nenhuma, não pusemos pipeta nenhuma ao animal, não lhe demos comprimido nenhum ao longo do ano, que é uma coisa que nós devemos fazer, porque há pulgas e carraças todo o ano em Portugal, de janeiro a dezembro. Portanto, essa história de chegar a outubro, novembro, não fazer a desparasitação é Sim, é muito completamente comum e falsa. nota-se muito que este tipo de produto sai muito mais nos meses de É calor. verdade. Começa agora, começou, aliás, a primavera e nota-se Os a animais diferença. só apanham mais pulgas e carraças no verão porque passam mais tempo na rua. Porque quando está a chover, como hoje, as pessoas vão passear o cão à rua, pá, vê lá se despachas para fazer xixi que está a chover, e depois vêm logo para Não há casa. tempo de Não contacto. há tempo de contacto, porque quanto mais tempo estão em contacto, mais probabilidade de apanharem parasitas. Quando eles não fazem esta prevenção, geralmente já vêm desesperados a dizer: ui, o meu cão está cheio de pulgas, o meu gato está cheio de pulgas, vi lá pulgas em casa e tal, e não sei o quê. E aí podemos fazer outra coisa também em complemento, que é tratar o animal e tratar o ambiente. E por isso temos o Frontline Home Guard, que é um produto que nós vamos aplicar nas superfícies lá da casa, onde possam ter sido semeados os tais ovos que eu falei no início, que vão caindo do animal que está parasitado, e isto vai permitir impedir o desenvolvimento desses ovos, porque, explicando de uma maneira muito simples, o home guard funciona como se fosse uma espécie de anticoncepcional para as pulgas. E nós, ao tratarmos os sofás, os tapetes, as carpetes, os rodapés, esses locais todos, vai ficar com esta substância que atua só nas pulgas e que vai impedir a eclosão dos ovos e vai impedir que as tais larvinhas que andam lá a passear também se desenvolvam e dessa forma vamos cortar o ciclo de vida e vamos inibir esse desenvolvimento durante 6 meses naquele ambiente que foi tratado. E não tem qualquer malefício para os Nenhum, humanos. nenhum. Só atua nas pulgas, muito especificamente nas pulgas. E agora que estamos a falar do quando não houve uma prevenção e o animal já está infestado, quais é que são assim os sinais mais típicos? Como é que nós podemos detectar que o nosso animal tem pulgas, carraças? Porque às vezes não se vê, são coisas mesmo muito pequeninas, ou se o cão andar no quintal de um lado para o outro é mais Sim, difícil sim. por vezes ver. Então, primeiro sinal, bicho começas a coçar. Não é? Eles também se coçam também por tudo e por nada. Nós também, às vezes, também nos coçamos, não é? Mas uma maneira muito fácil de nós tirarmos a teima se o animal está infestado por pulgas ou não é irmos à procura das fezes de pulga. Nós, às vezes as pessoas dizem assim: eu vi-lhe uns ovinhos no pelo, umas pintinhas pretas. Isso não são os ovos, isso são as fezes das pulgas. A pulga está continuamente a comer e a defecar, a comer e a defecar, e vai deixar no pelo agarrado umas coisinhas pretas, parecem grãos de areia, mas são pretos ou castanho escuro. E se nós estamos na dúvida se o animal está infestado ou não, o melhor que temos a fazer é colocá-lo em cima de uma mesa ou de uma superfície clara e damos-lhe uma boa esfrega ao pelo, por cima, por baixo, nas patinhas, na barriga, no peito, por todo lado, muito bem. Vemos o que é que cai. Há de cair pelo, sujidade, partículas, etc. Se caírem essas pintinhas pretas muito pequeninas, vamos buscar uma gotinha de água, não é preciso muito, assim uma gotinha de água, e pomos em cima da partícula e tentamos dissolver a partícula com o nosso dedo, esfregando em cima daquilo. Se a partícula se dissolver e ficar uma manchinha rosada, vermelha, é sinal que o animal tem pulgas, porque as fezes das pulgas são sangue digerido e dissolvem-se muito bem na água. Okay? Se ficar verde ou castanho, não interessa, é sujidade, mas se ficar essa manchinha, é sinal, é trigo limpo, farinha a par, o bicho tem pulgas. Mas eu não lhe vejo pulgas. Mas se tem fezes de pulgas no pelo, é porque elas estão lá de certeza, pode ser só 3 ou 4, e 3 ou 4 pulgas são muito difíceis de encontrar no pelo do animal, porque elas fogem lá pelo meio com muita facilidade. Mas eventualmente vão se reproduzir Mas vão se reproduzir e é um sinal que nós devemos iniciar imediatamente o tratamento e fazer pelo menos 3 meses seguidos. Todos os medicamentos antiparasitários são externos, são vendidos em embalagens com
3 pipetas, 3 comprimidos, é sempre o 3 parece que é um número mágico, não é por ser um número mágico, é porque são precisos pelo menos 3 meses de tratamento para eu ter a certeza que elimino uma infestação de pulgas dentro de uma casa. Okay? No primeiro tratamento eu mato as pulgas que estão em cima do animal e começo a eliminar as que vêm nascendo do ambiente. Mas nós podemos fazer esses 3, ou seja, por exemplo, 3 pipetas, podemos fazer o ano todo, 3, acaba esses 3 meses, mais 3, mais Isso 3. seria a solução ideal. Isso seria a solução A prevenção ideal. ideal é mesmo fazer Ao durante longo de todo 12 o ano, meses. ao longo de todo o ano. Se por algum motivo não é possível, porque as pessoas, enfim, isso é muito caro e tal, e não sei o quê, pronto, então pelo menos assim que detecta que o animal está parasitado, pelo menos 3 meses, e depois pode fazer uma pausa, 1 ou 2 meses, se, enfim, for absolutamente necessário, lá mais para a frente faz outra caixa. 2 caixas são 3 mais 3, são 6 meses, é metade do ano que o animal está devidamente protegido, o que é excelente, aliás. Se todos os animais em Portugal tivessem tratados como deve ser, 6 meses por ano, havia por aí muito menos pulga e carraça à solta. Pois. Só que nem isso que as pessoas fazem, põem uma agora, depois param. Depois vêm os Santos Populares, faço outra. Agora vem a Páscoa, ponho outra, não sei o quê. Estão sempre a gastar dinheiro, o animal está sempre infestado. E acaba por não fazer o ciclo O completo. ambiente está sempre contaminado também e nunca tem o problema resolvido. E depois ainda por cima não sempre a queixar a dizer isto é uma porcaria, não faz nada, vou experimentar a marca X, não presta para nada, vou experimentar a marca Y. Não sempre salta E o pocinhas. efeito vai ser o mesmo, porque aqui tem a ver com o ciclo de Exatamente. aplicação do medicamento. Exatamente. E aqui a nível das carraças, se nós detectarmos uma carraça, qual é que é o procedimento correto? Eu sempre ouvi dizer que é ou queimar ou partir. Qual é que é aqui efetivamente o procedimento correto a termos? A carraça fixa-se através de um processo complexo que inclui a produção de uma série de substâncias. A carraça tem um ferrão relativamente complexo que, para espetar na pele, ela primeiro tem de anestesiar o local e depois produzir mais uma série de substâncias e no fim vai selar aquilo tudo com uma espécie de uma cola. É uma coisa que se chama cimento. E isso deixa a carraça muito bem fixa ao animal. E depois o tal ferrão, se vocês imaginarem uma bucha, daquelas buchas que a gente põe na parede com os pregos dentro, a forma é exatamente essa. Então, se eu vou puxar a carraça à bruta, com muita facilidade vou partir essa estrutura, tiro o corpo da carraça, mas fica lá O ferrão, ferrão digamos dentro. assim. Chama-se hipostoma, não interessa para nada. Fica lá aquilo dentro. E isso vai ser uma porta de entrada para toda a flora microbiana da pele, os estafilococos, streptococcus, essa coisa toda, que vão poder penetrar por aí e fazer uma infecção profunda na pele. Portanto, aquilo que nós devemos fazer é, primeiro que tudo, não se põe azeite, está bem, nem álcool, nem éter, nem vaselina, nem pontas de cigarro, nem nada disso, porque a carraça é um bicho simples, mas não é estúpido. E se a gente lhe põe uma coisa agressiva em cima, ela pensa assim, estou-me a querer matar e falecer é Vou agarrar-me desagradável. ainda mais. Estou-me a querer, exatamente, e eu não quero morrer. Então ela vai se tentar agarrar ainda com mais força, ou então às vezes até se destaca partindo ela própria voluntariamente do hipostoma e temos o mesmo problema. O que nós devemos fazer é agarrar na pulga o mais em baixo junto à pele possível e rodá-la como se estivéssemos a desaparafusar um parafuso, está bem? Existem uns instrumentozinhos que ajudam a fazer isto, parecem uns pés de cabra em miniatura, vendem-se às vezes nas pet shops, em sítios vendem material para as pessoas fazerem caminhadas e coisas desse género, também funcionam muito bem, mas se fizermos à mão não há problema nenhum. Recomendo sempre que façam isso com luvas, porque as carraças podem ser portadoras de agentes de febre da carraça, e se nós tivermos, já aconteceu a veterinários, colegas meus médicos veterinários, de terem uma feridazinha na pele e a malta às vezes facilita. E às vezes estão a catar um cão, tira uma, tira duas, tira três, tira quatro, às vezes há uma que rebenta na mão e se a pessoa tiver uma pequena feridazinha, pela solução de continuidade pode ser infectada e é chato. Portanto, luvinha sempre, agarra junto à base, roda e tira. Depois de tirar, aí sim vai desinfetar a pele com uma clorexidina, com uma iodopovidona, uma coisa desse género, no álcool a Mas 70. quando tira da pele a carraça fica logo morta ou Não, às mantém-se vezes saem vivinhas se fizermos, prontas para se agarrarem no se sítio? fizermos o procedimento como deve ser, elas saem todas contentes e põem-se a passear pelo chão novamente. Portanto, é depois pegar nelas e arranjar um recipiente, um copo de iogurte vazio com um bocado de álcool lá dentro e depois ir deitando-as lá para dentro, deixa-se marinar um bocadinho e depois atira-se pela sanita está abaixo. resolvido. Não as atirem pela sanita abaixo vivas, porque elas conseguem atrapar pela sanita fora às vezes, está bem? Isto é um Ok. bicho muito, muito raimoso. E entretanto, se detectamos uma situação dessas, começar imediatamente o tratamento do animal, ok? Ok. Começar o tratamento, fazer-lhe uma aplicação de uma pipeta, dar-lhe um comprimido, porque se ele voltar a apanhar uma carraça, essa carraça vai contactar com o medicamento e vai morrer. Uma coisa que também podemos fazer é dar-lhes uma borrifadela com frontline spray para cima. Damos uma borrifadela com frontline spray, aguardamos aí um minuto, 2 minutos e a carraça entretanto morreu.
depois devemos sempre retirá-la também. E devemos ter o cuidado também connosco, sempre que se vai fazer uma caminhada, os miúdos que vão para os jardins e esfregam-se por todo lado, andam-se para lá a rebolar e coisas desse género, ao final do dia fazermos uma boa inspeção, porque podemos ter apanhado uma carraça, não damos por isso, porque a carraça anestesia o local onde se fixa e se a deixamos estar lá o tempo suficiente para ela se começar a alimentar, que são entre 24 a 48 horas, podemos incorrer no risco de vir a apanhar uma dessas febres da carraça, que é muito, muito, muito chato. Aqui para terminar, acho que foi uma conversa super interessante e acho que já esclarecemos aqui em praticamente tudo os nossos ouvintes. Também, se alguém tiver alguma questão, podem escrever nos comentários e o Otávio depois ajudará-nos Tenho todo o gosto a nisso. responder. Aqui para terminar, alguma mensagem que queira deixar aqui aos nossos ouvintes relativamente à importância da prevenção e da resolução aqui de parasitas e de infestações? A desparasitação é das coisas mais importantes em termos da prevenção da saúde animal e também da saúde pública. Na desparasitação externa, especificamente, vocês quando levam os vossos animais ao médico veterinário, vem quase sempre a consulta sacramental a pergunta sacramental no fim da consulta, que é: "Sim, senhor, está muito bem, fizemos aqui a vacinação e tal, ele está muito bem, a tua desparasitação tem feito e faz com o quê? Quando é que foi a última vez que fez? E com que frequência é que faz? Não sei o quê. Porquê? Porque obviamente ninguém quer ter o animal com pulgas e carraças em casa, que é uma porcalhice, não é? Só que do ponto de vista médico-veterinário, o que é importante é que as pulgas e as carraças são agentes transmissores de imensas doenças que muitas das vezes os donos não se dão conta que o animal está doente, porque os animais não se queixam, eles podem ter febre, podem ter dores, não se sentir bem, mas eles não se queixam, desde que haja comida e festas do dono, aquilo para eles é sempre uma festa. E então os donos, os detentores dos animais, muitas das vezes só se apercebem disso em fases em que estas patologias já estão muito avançadas no tempo e o animal já tem uma série de problemas internos e depois isso vai fazer com que seja uma carga de trabalhos para tratar esse animal e uma despesa considerável. Enquanto que se fizermos a prevenção como deve ser, primeiro que tudo, vamos evitar que o animal nos ande a infestar a casa com pulgas. E segundo, vamos estar a evitar que o animal venha a apanhar uma babesiose, uma rickettsiose, uma erliquiose, estas oses todas são as coisas às quais se chama febre da carraça em termos generalista. E nós temos para aí umas 15 ou 16 coisas relevantes em termos de saúde animal que é em Portugal, que podem ser transmitidas pelas pulgas e pelas carraças aos cães, e vamos estar a prevenir a saúde deste animal. Vamos estar a zelar pela saúde dele. É bom para eles, para nós, para a saúde pública? E para a saúde pública também, porque há muitas destas coisas que nós também podemos apanhar. Portanto, isto não é só uma questão estética de o cão tem pulgas, que nojo e tal, e não sei o quê. Não, é uma questão de facto, muito importante para a prevenção da saúde do animal. E há pulgas e carraças todo o ano em Portugal. Portugal é o paraíso da desgraça. Tudo quanto é porcaria existe cá com fartura. Leishmania, dirofilária, febre da carraça, enfim. Portanto, prevenção muito, muito importante. Otávio, muito obrigada pela sua Eu visão, pelo seu esclarecimento. Foi mesmo muito interessante e acho que os nossos ouvintes ficaram mais esclarecidos e, como já disse, qualquer dúvida que tenham, estejam à vontade. Muito, muito obrigada. Já sabe, as portas da Pet City estão sempre abertas para vocês. E assim, muito obrigada também por estar desse lado. E já sabe, temos encontro marcado para o mês que vem no Pet City Talks, o podcast onde falamos tudo e mais um par de patas.